Então abra sua Bíblia também em Marcos 3, de 13 a 15. Participe do culto conosco. Marcos 3, de 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela palavra lida, pela tua palavra revelada, Pai. Que o Senhor ministre aos nossos corações e através dessa transmissão também possa alcançar corações que estão distantes fisicamente de nós, mas que estão perto do Senhor. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto que sempre me deixou curioso. Eu confesso aos irmãos que há muito tempo eu tenho vontade de pregar esse texto. Há muito tempo. Essa mensagem aqui, ela foi feita há muito tempo na minha cabeça. Ela já estava pronta na minha cabeça há muito tempo. Esperando apenas um direcionamento de Deus para quando pregar essa mensagem, né? Esperando somente o sinal de Deus e dizer assim sobre aquela mensagem. É um texto que sempre me deixou curioso, desde a minha juventude na igreja. Eu sempre me perguntei por que Jesus escolheu 12 pessoas. Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus escolheu 12? Por que não 10, 13, 15, 20, 30, 3, 5? Por que 12? E eu parava e pensava, isso me deixava curioso. Será que os outros que não foram escolhidos não ficaram com raiva? Não ficaram chateados porque não foram escolhidos? Porque ali havia muita gente. Jesus escolhe 12. E os demais? Eu lembro que quando eu era criança, talvez você vai lembrar disso também. Quando nós somos crianças, não tem coisa mais chata do que a gente não ser escolhido para brincar. Você vai jogar bola, as meninas vão tirar time. Eu era daqueles que não era escolhido. Eu, da maioria das vezes, não era escolhido, porque tinha os meninos que jogavam um pouco melhor. É chato não ser escolhido. Tem aquela criança que diz assim, se eu não brincar, eu levo a bola é minha. Esse que é o dono da bola, ele tem que ser escolhido, porque se ele não for escolhido, ele não tem brincadeira. Irmãos, é chato quando a gente era criança e queria brincar de algo e não era escolhido. Crianças, às vezes até ficam tristes, ou às vezes até choram. Mas isso é coisa de criança, certo? Errado. Isso não é coisa de criança, irmãos. Adultos também se chateiam quando não são escolhidos. Às vezes, você está no trabalho e o teu chefe escolhe alguém ali do trabalho para dar uma promoção, para promover a um cargo. E às vezes você fica chateado que você não foi escolhido. Às vezes nós adultos, em especial os jovens que estão nessa fase de relacionamento, de se conhecer
alguém que possa dividir a vida com ele. Às vezes você se chateia porque aquela menina ou aquele rapaz não te escolheu. Às vezes nós não somos escolhidos pela pessoa amada. O amor não é correspondido. E nós nos chateamos. Mas não deveria ser assim, irmãos. Nós deveríamos ser maduros quanto a isso. Sabe por quê? Esse mês eu ouvi uma frase muito interessante, que é a mais pura verdade. Não sei se foi na igreja lá onde nós estávamos congregando nesse período de férias, mas alguém disse assim: a pior coisa não é quando você não consegue o que você quer. A pior coisa é quando você consegue o que Deus não quer. Já pensou? Quando você não consegue o que você quer, não é ruim. Porque não era da vontade de Deus. Agora, quando você consegue o que Deus não quer, é ruim. Porque você está fora da vontade de Deus e às vezes é difícil você entender isso. Porque você conseguiu. Como é que uma coisa que você conseguiu, que você batalhou, que você lutou tanto, não é da vontade de Deus? Às vezes é difícil você entender isso. Quando você consegue o que você não quer, o que Deus não quer, é pior do que não conseguir o que você quer. Irmão, será que quando Jesus escolheu 12 pessoas, não teve gente reclamando por não ter sido escolhido? Eu quero falar hoje sobre o título, o discípulo que Jesus escolhe. O discípulo que Jesus escolhe. Em primeiro lugar, antes de nós lermos o texto aqui, eu queria remeter você a um outro texto, que é o mesmo fato narrado pelo evangelista Lucas. Abra em Lucas capítulo 6, versículo 12 a 13. Em Lucas 6, de 12 a 13, você vai ver essa mesma história sendo narrada por Lucas. E veja alguns detalhes que Lucas narra aqui. Interessante. Veja como Jesus escolheu os seus discípulos. Versículo 12, Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Só o primeiro versículo, deixa eu só comentar. Irmãos, Jesus, antes de escolher seus 12, ele vai para o monte, ora e passa a noite toda orando a Deus. Isso já era suficiente para a gente fazer um sermão só sobre isso. Que Jesus, que é Deus, passa a noite toda orando antes de fazer uma escolha. Muitas vezes a gente nem ora para fazer escolha nenhuma. Jesus passa a noite inteira orando para escolher. Outra coisa que eu vejo aqui é que o texto diz no versículo 13, olha o que diz assim, ó: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. O que isso quer dizer, irmãos? Olha, Jesus chama os seus discípulos e dentre os seus discípulos ele escolhe 12. Não sei se você percebeu, mas eram muitos discípulos. E dos discípulos ele escolhe 12, não eram só 12. Olha o texto. E quando amanheceu, chamou a si os discípulos e escolheu 12 dentre eles. Irmãos, muitos são discípulos, mas só 12 são apóstolos.
Você sabe qual é a diferença de discípulo para apóstolo? Discípulo é aquele que aprende. Ele aprende com você, ele caminha junto com você, ele aprende junto com você. Apóstolo é aquele que ensina. Discípulo é aquele que aprende, apóstolo é aquele que leva a mensagem, aquele que ensina. Jesus escolhe 12 para dar continuidade ao trabalho de propagação da sua mensagem, de ensino. É como se nós disséssemos hoje que Deus escolhe alguns para serem pastores. Muitos são os discípulos, mas Deus chama alguns para pastores e mestres. Deus separa alguns como apóstolos. O fato, irmãos, é que Jesus escolhe apenas 12. E sabe por que são 12? Porque Jesus quer instituir um novo Israel. Assim como Israel tem 12 tribos, e são os 12 filhos de Jacó, Jesus escolhe 12 para instituir um novo Israel. Mas quais são essas características? Características desses 12 que Jesus escolhe. Agora eu volto lá no texto de Marcos capítulo 3, para falar desse primeiro ponto, irmãos. O discípulo que Jesus escolhe. O primeiro ponto que eu queria falar está no versículo 13 de Marcos 3. Ele diz: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Irmãos, o discípulo que Jesus escolhe, em primeiro lugar, Jesus escolhe quem ele quer. Ele escolheu os que ele quis. E pronto. Fim. Simples. Ele escolhe quem ele quer. Não há mais nada a dizer. Eu vou dizer mais o quê? Jesus escolheu aqueles 12 porque ele quis escolher aqueles 12. Deus não precisa dar explicação para a gente do porquê ele escolheu. Deus não precisa justificar porquê ele escolheu. Por que Jesus me escolheu para esse ministério aqui? Eu não faço a mínima ideia. Porque eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Eu nem queria estar aqui. Inicialmente eu nem queria esse ministério. Depois Deus colocou no meu coração, eu passei a querer. Mas por que Jesus escolhe algumas pessoas para determinada função? Não sei, irmãos. Deus escolhe quem ele quer. Jesus escolheu os 12 porque ele quis. Ele não precisa dar explicação e nem justificar. Olha, ele escolhe uma pessoa para uma coisa e escolhe outra pessoa para outra coisa. Jesus escolheu aqui a irmã Leide para fazer uma função maravilhosa aqui na igreja. Por quê, irmãos? Alguém sabe por quê? Porque ele quis, somente porque ele quis. Eu poderia dizer, poxa, queria que fosse eu. A Leide tá é bem, ó. Mas Jesus escolheu a Leide. Glória a Deus por isso. E me escolheu para outra coisa. Eu não preciso querer o que a Leide... A coisa que Jesus escolheu a Leide. Eu tenho que querer aquilo que Jesus me escolheu. Irmão, se Deus me escolheu para uma coisa, ótimo. Se me escolheu para outra, ótimo também. Na realidade, a gente deve agradecer a Deus somente pela oportunidade de ser discípulo. Porque lá em Lucas 6, como nós lemos, eram muitos discípulos e ele escolhe 12 como apóstolos. Os que não foram escolhidos podiam reclamar? Eles têm que agradecer só pela oportunidade de ser discípulo. Irmãos, a gente é discípulo de Jesus. Nós temos que agradecer porque, na realidade, a gente não merecia nada.
A gente não merecia ser escolhido como discípulo. A gente não merecia ser escolhido como filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus nos escolheu e nos adotou como filhos. Muitas vezes Deus nos escolhe para algo e muitas vezes a gente também não quer. Nós fugimos quando nós deveríamos agradecer a oportunidade de sermos escolhidos. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nunca diga não para algo que Deus te escolheu para fazer. Nunca diga não. Se Deus te chamou, a sua resposta tem que ser: eis-me aqui. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Nunca diga não para aquilo que Deus te escolheu para fazer. Não feche portas de Deus em sua vida. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou lhe dando um conselho. Nunca feche portas de Deus para a sua vida. Eu já falei isso para muitas pessoas onde eu passei. Sabe por quê? Porque um dia eu fechei uma porta de Deus para a minha vida que demorou quase 20 anos para se abrir novamente. Você acredita nisso? Um dia eu cometi o erro de fechar uma porta de Deus na minha vida que demorou quase 20 anos para abrir novamente. E eu juro, e eu digo para vocês que eu passei 20 anos me lamentando pela porta que eu fechei, pedindo a Deus outra chance. Eu vou contar para vocês. Sabe o que foi? Eu comecei a pregar na igreja muito cedo. Eu comecei a pregar na igreja com 15 anos de idade. E na minha igreja a gente tinha um culto de ação social na quinta-feira. E foi nesse culto de ação social que eu comecei a pregar. A irmã, que era líder de missões, líder de ação social, disse: moça, você vai pregar hoje. Eu preguei. Ali sem saber como fazer, meio sem jeito. Quando terminou, eu disse: graças a Deus, né? Eu já cumpri aqui o que ela pediu. Eu pensei que não, ela disse: olha, semana que vem é você de novo. E aí eu fiquei pregando naquele culto de ação social. Eu era um jovem muito comprometido, desde sempre muito comprometido na igreja, líder de jovens e etc. E a partir daquele culto ali que eu comecei a pregar, outras oportunidades foram surgindo. Nós fazíamos um culto especial na igreja, um tipo de evento parecido com o culto reunidos que nós fizemos aqui. E nessa oportunidade eu pude pregar de novo. Aí depois teve vigília na igreja e o pastor me deu a oportunidade para pregar nas vigílias. E assim eu comecei. No culto de quarta-feira, apareceu a oportunidade de pregar na quarta-feira, eu fui. Culto do domingo de manhã, o pastor me chamou para pregar, eu fui. Isso os anos foram passando, irmãos, e eu fui começando a pregar em todos os cultos da igreja. Menos em um, o culto de domingo à noite. No culto de domingo à noite, o pastor nunca tinha me chamado. Aí um dia, a esposa do pastor estava escalada para pregar domingo à noite. Ela chegou para mim e disse assim: moça, eu acho que eu vou deixar você pregar domingo à noite no meu lugar. Sabe o que foi que eu respondi? Eu disse: não, irmã, eu agradeço, mas eu não sou pregador, não. Irmãos, eu fiz parte dessa igreja há 10 anos. Enquanto eu estava lá, nunca preguei domingo à noite. Porque eu disse não no dia que me chamaram. Depois, passei a pregar em várias igrejas. Passei a pregar em igrejas maiores do que a minha. Na primeira igreja batista do Recife, que é uma igreja grande, deve ser uns 5 mil membros, eu preguei em todos os cultos. Manhã, tarde, noite. Passei a pregar em igreja, irmãos, assim, com 300 pessoas, 500 pessoas ouvindo. Mas nunca tinha tido a oportunidade de voltar na minha igreja e pregar. Nesse culto de domingo à noite. Você sabe quando foi que eu voltei lá e pela primeira vez preguei no culto de domingo à noite? Há 2 anos atrás. Eu já estava aqui. Em 2021. Eu já estava aqui. Não sei se os irmãos lembram. Mais ou menos num período de novembro. Eu tive a oportunidade de pregar lá. Pela primeira vez, quase 20 anos depois
só porque eu fechei uma porta de Deus na minha vida. Irmãos, não feche portas de Deus em sua vida. Não faça como eu fiz. Você vai se lamentar por muito tempo. Não seja tolo como eu fui. Olha, se Deus te escolheu para algo e te chamou, aceite. Talvez você vai dizer assim: pastor, mas eu não sei como é que eu vou fazer. Hoje à noite eu vou pregar sobre essa parte aí, sobre essa preocupação que a gente tem, né? Às vezes você diz assim: mas o que é que eu vou falar? Hoje à noite eu vou dizer para você o que é que você vai falar. Na mensagem de hoje à noite. Você não vai falar nada, meu irmão. Quem vai falar é Deus. Você pensa que eu fico preocupado? O que é que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar. Eu sei que Deus vai falar. Eu jogo toda a responsabilidade para Deus. Eu digo: Deus, o Senhor sabe que amanhã de manhã eu vou pregar. O Senhor tem que me dar iluminação do Espírito Santo para trazer a mensagem. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Não perca a mensagem de hoje à noite também. Se Deus te chamou, te escolheu, irmão, aceite e agradeça. Se Ele nos escolheu para algo, é porque Ele tem um propósito. Se Ele não nos escolheu, é porque Ele tem um propósito. Ele tem outro propósito. Já falei isso para vocês, vou falar de novo. Quando eu estava lá em Roraima, antes de vir para Ibimirim, eu recebi o convite de outras igrejas. Mas não era da vontade de Deus. Se eu tivesse ficado lá, não tinha vindo. Se Deus tivesse me escolhido para lá, eu não tinha vindo para cá. Então, quando Deus não nos escolhe para um propósito, é porque Ele tem outro. E a gente vai entender depois. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus escolhe quem Ele quer. Em segundo lugar, Jesus escolhe quem quer estar com Ele. Quem quer estar com Ele. Olha o que diz o versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que Ele mesmo quis e vieram para junto dele. 14. Então designou 12 para estarem com Ele. Quando Jesus chama, no versículo 13, os 12 já vão para junto dele. E no versículo 13. E no versículo 14 ele diz que ele chamou 12 para estar com ele. Deixa eu lhe perguntar, você escolheria alguém para estar com você que não quer estar com você? A pessoa não quer estar comigo. Você escolheria essa pessoa para estar com você? Faça uma dupla, faculdade, né? Escola. Faça uma dupla, o trabalho vai ser em dupla. A pessoa não quer fazer dupla com você e você vai escolher ela. Você escolheria uma pessoa para estar com vocês que não quer estar com você? Jesus escolhe homens para estarem com Ele e homens que vêm para junto dele, mas homens que querem estar com Ele. Irmãos, quantos hoje em dia Jesus não cansa de chamar e estes não vêm para junto dele? Não querem estar com ele. Quantos não têm prazer e nem fazem questão de estar com ele? Se todo mundo que Jesus chama tivesse prazer em estar com ele e fizesse questão de estar com ele, a igreja aqui estava lotada. Não precisava nem vir visitante, só os membros da nossa igreja estavam lotando aqui já. Se os irmãos tivessem prazer de estar com ele. Quantos não têm prazer e nem fazem questão de estar com ele? Você faz questão de estar com Jesus? Você dedica tempo para estar com ele? Jesus escolhe pessoas que têm prazer para estar com ele. Às vezes a gente pede a Deus algo, Deus não nos dá, Deus não nos escolhe.
mas a gente também não busca estar com Ele, não dedica tempo. Se nós não dedicamos tempos para estar com Jesus, nós não podemos reclamar que Deus não nos escolha. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8, só a primeira parte do versículo. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Tiago 4, 8. Estando com Jesus, nos aproximando de Jesus, achegando-se a Jesus, Ele se já chegará a vós outros. O discípulo que Jesus escolhe, irmãos, primeiro Jesus escolhe quem Ele quer. Depois Jesus escolhe quem quer estar com Ele. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus escolhe quem se dispõe. Olha o que diz o versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Irmão, Jesus só pode escolher pessoas que estão dispostas a ir. Porque ele escolheu 12 para os enviarem a pregar. Jesus só escolhe pessoas que são dispostas a fazer, que têm disposição para fazer. Não estou nem falando de tempo. Porque Jesus não escolhe pessoas desocupadas. Jesus escolhe pessoas ocupadas. É preciso estar disposto. É preciso dispor o coração. Veja Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22. Mateus 4, de 18 a 22. Olha como Jesus escolhe, olha como ele chama os discípulos. Veja o que essas pessoas estavam fazendo. Mateus 4, 18 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles então, no mesmo instante, deixando o pai e o barco, os seguiram. Irmãos, Jesus não escolheu nenhum ser humano que estava ali sem fazer nada. Se tinha alguém ali deitado na areia da praia assim, ó, pegando um bronze, tomando banho de mar, esse aí Jesus não escolheu não, ele passou. Jesus foi naqueles que estavam trabalhando. Primeiro, Simão e André estavam ali lançando rede no mar. Eles estavam trabalhando, eles eram pescadores. Depois foi Tiago e João, que estavam junto com o pai lá, ajudando o pai, consertando as redes. Jesus não escolhe gente desocupada. Porque talvez você diga assim: ah, pastor, não tenho tempo. É por isso que Jesus escolhe pessoas que não têm tempo mesmo. Ah, pastor, não tenho disponibilidade. Eu também não. É por isso que Jesus escolhe pessoas que talvez não tenham tempo e disponibilidade, mas têm disposição. Mas têm disposição. Jesus escolhe quem se dispõe, irmãos. Olha, se nossa igreja aqui fosse funcionar só com pessoas que têm disposição, ela não funcionava, não. Só com pessoas que têm disponibilidade, ela não funcionava, não. Porque todos nós somos ocupados. A maioria das pessoas são ocupadas. Não é verdade? Como é que os ministérios iam ter líderes? Eu ia chamar, de convidar, indicar alguém e a pessoa ia dizer: pastor, não tenho tempo não esse ano. Pastor, esse ano não vai dar não. Esse ano está muito atarefado. Irmãos, sempre vai ser assim.
Sempre vai ser assim. Eu vejo a luta aqui de muitos dos irmãos, que trabalham a semana todinha, às vezes no sábado estão aqui, às vezes no domingo estão aqui, às vezes vem de noite, vem de dia, para dar conta daquilo que Deus o chamou para fazer. Para honrar a Deus com seus talentos. Não vou nem falar da minha luta. E às vezes correr de um lado para o outro, dar assistência a um e a outro, a um e a outro. E ter que fazer 2, 3 sermões, um em cima do outro, por causa do tempo. Ontem mesmo a gente foi lá pro culto jovem, né, uma visita que nós fizemos. E eu levei a mensagem lá. Mas você sabe que horas eu fui escrever aquela mensagem? 6:30. A visita foi 7:30. 6:30 eu tive tempo de parar e escrever a mensagem que eu preguei lá na visita. Sabe que horas eu escrevi essa mensagem aqui? Quando eu voltei da visita. Ontem. 9 horas da noite eu estava escrevendo isso aqui. Que Deus já tinha colocado no meu coração, mas faltava escrever, né? É disposição, irmãos. Não é disponibilidade, não é tempo. Porque tempo às vezes a gente não tem. Jesus escolhe quem se dispõe. Ele estava escolhendo aqui homens para os enviar. As pessoas tinham que ter disposição. Você tem se disposto para ser usado por Deus? Você tem se colocado à disposição? Sabe o que é disposição? É você largar tudo e tratar as coisas com prioridade. Esses homens largaram as redes e foram. Deixaram tudo e seguiram. Disposição é você colocar as coisas de Deus com prioridade. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus não espera quem coloca ele em segundo plano. Abra aí nesse outro texto para você ver, Lucas capítulo 9, versículos 59 a 62. Lucas 9, 59 a 62. Aqui é a mesma coisa, Jesus está chamando do mesmo jeito. Mas veja como a resposta é diferente. Lucas 9, 59, Jesus chama dizendo assim, ó. A outro, ele disse, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Versículo 60. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 61. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Versículo 62. E Jesus disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Veja a diferença dos dois textos, irmão. No primeiro, os homens estão trabalhando, pescando, puxando rede, lançando rede. Jesus diz, segue-me. Eles largam tudo e vão. No outro texto, esses homens não estão fazendo nada. Porque se estivesse fazendo alguma coisa, estava escrito. Não é verdade? Eles estão desocupados. Estão ali de boa, só ouvindo a mensagem. Jesus diz, segue-me. Aí o cara diz, olha, deixa primeiro eu ir avisar lá em casa. Aí ele diz, segue-me. Ele diz, não, deixa primeiro eu enterrar meu pai. Não é porque o pai dele tinha morrido, não, gente. É porque o pai dele já era velho e ele queria só ir depois que o pai morresse. Entendeu? Tinha que esperar o pai falecer para eu ir. Aí sabe o que Jesus diz? Olha, ninguém, versículo 62, põe para mim de novo. Ninguém que olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmão, se você não está disposto a colocar Deus em primeiro lugar, você não está apto para ser escolhido. É só isso. Ninguém que está disposto, ninguém que não está disposto a colocar Deus em primeiro lugar é apto para ser escolhido.
Jesus não vai ficar esperando, não. Jesus não aceita ser segundo lugar. Ele tem que ser prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se no outro texto ele dissesse assim, ó, segue-me, o pessoal disse assim, não, eu estou consertando a rede aqui, daqui a pouco eu vou. Ficou. Esse não vai mais. Jesus escolhe quem se dispõe. Lembre-se disso, não feche portas de Deus em sua vida. Esteja disposto, se disponha. E por último, irmãos, o discípulo que Jesus escolhe, além de ele escolher quem ele quer, além de ele escolher quem quer estar com ele, além de ele escolher aqueles que se dispõem, Jesus escolhe pessoas que são capazes de receber poder e exercer autoridade. Jesus escolhe pessoas capazes de receber poder e exercer autoridade. Olha o que diz o versículo 14 de Marcos. 15, desculpa. Versículo 14 e 15. Então designou 12 para estar com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Talvez na sua Bíblia diga assim, e para terem poder para curar e autoridade para expelir demônios. Jesus já escolhe, gente, pessoas que têm condições de exercer autoridade e ter poder. Por isso ele passa a noite toda orando para quem eu vou escolher. Sabe por quê? Tem uma frase que diz assim, ó, dê poder a alguém e você verá quem ele é. O texto diz que estes 12 receberiam poder para curar, autoridade para expulsar demônios. Jesus escolhe pessoas que têm capacidade para administrar isso. Você acha que é fácil? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Imagine a responsabilidade de Jesus escolher 12 seres humanos imperfeitos, incapazes, e dar poder na mão desses meninos. O estrago que esses meninos podiam fazer. A vaidade que ia inflar no coração de dizer, olha, tu é discípulo, mas eu sou apóstolo. Fica na tua aí que quem é apóstolo aqui sou eu. O poder de curar. O camarada diz, olha, curou. Eu tenho poder, eu sou o Superman. Autoridade para expulsar demônio. Veja a responsabilidade. Jesus escolhe pessoas que são capazes de receber poder e exercer autoridade. Nem todo mundo, irmãos, sabe lidar com o poder. É verdade ou não? Nem todo mundo sabe lidar com o poder. Às vezes, o ser humano recebe poder, ele não sabe lidar, ele humilha os outros. O poder sobe a cabeça, como nós dizemos. Irmãos, para ter autoridade é preciso ter antes maturidade. A maturidade precede a autoridade. Pessoas maduras recebem de Deus autoridade. Tem uma frase que diz assim, é interessante. Você sabe o que quer dizer sucesso? Sucesso é quando a preparação encontra a oportunidade. Isso é sucesso. Sabe quando você tem sucesso e passa no vestibular? É quando você se prepara e fica esperando o dia da prova. A preparação encontrou a oportunidade. Você quer passar num concurso do Estado, mas já faz 5 anos que o Estado não faz concurso. Quando é que ele vai fazer? Não sei, mas eu estou me preparando.
Quando a preparação encontra a oportunidade, eita, saiu o edital. Aí eu tenho sucesso. Sucesso é quando a preparação encontra a oportunidade. Primeiro a gente se prepara. Primeiro a gente amadurece. Depois a gente tem a oportunidade. Irmãos, para ter autoridade é preciso ter maturidade, é preciso ter preparação. Imagine o que aconteceria se Jesus desse esse poder e essa autoridade a pessoas erradas. Jesus não ia errar, né? Isso não tem a mínima possibilidade de Jesus errar. Ele escolheu os 12 sabendo. Ah, pastor, mas ele escolheu um que traiu. Proposital, Jesus já sabia. Ele não errou, não. Tinha que ter um que traísse. Não é fácil lidar, meus irmãos, com o poder, porque o poder gera orgulho. O orgulho traz a vaidade. É por isso que para ter autoridade é preciso ter maturidade. Infelizmente, irmãos, há pessoas que não estão prontas para ter poder. Às vezes o coração se enche de orgulho e elas se esquecem que precisam depender de Deus. É por isso, irmãos, que Jesus escolhe quem Ele quer. É porque Jesus sabe quem está preparado. O discípulo que Jesus escolhe, ele escolhe quem Ele quer. Ele escolhe quem quer estar com Ele. Ele escolhe quem se dispõe. E quem tem capacidade para receber poder e exercer autoridade. Amém?